Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui por um estudo bíblico, né? Vamos aqui num estudo bíblico que fala sobre a era patriarcal, né? Era mosaica e a era cristã. Então a gente vai falar sobre essas três eras. A era patriarcal era o início, né? A era mosaica era o meio. E a era cristã, a qual a gente vivemos, é o fim, né? É o fim. A visão, na era patriarcal e era mosaica, a visão na terra, né? A visão na terra, na era patriarcal e mosaica, era terrena e material, né? Era apenas terrena, da terra, era apenas uma visão da terra. Não havia bênçãos espirituais e nem salvação e nem perdão. Então, na era mosaica e era patriarcal, não havia perdão e nem salvação. E as bênçãos eram só bênçãos materiais, né? Era só bênçãos materiais, não havia bênçãos espirituais, não falava de céu, de nada disso. Isso só foi na era cristã, né? Que foi possível, através de Cristo, de Jesus, a salvação. Então, a gente vê aqui o contraste entre as eras bíblicas, né? Contraste entre as eras bíblicas. Nós estamos falando aqui sobre o que Deus muda, né? É o tema da mensagem. Deus muda. Deixa eu até anotar aqui. Deus muda. É uma pergunta, né? Deus muda. Deus muda, aí tem um ponto. Uma vírgula, né? Deus muda, né? Não, Deus não muda, né? Mas as eras sim, a era patriarcal, por exemplo, a era patriarcal de Adão até o Monte Sinai, a era patriarcal era a família. Deus falava com a família através do homem, do pai de família, era o líder ali da casa, né? Então, na época patriarcal, Deus falava com a família. Havia sangue de animais, né? Havia sacrifícios. Havia sangue de animais, havia sacrifícios. Mas o sacrifício ele não perdoava, ele apenas encobria os pecados, né? Não perdoava. E havia o altar. Havia altar. E os sacrifícios de animais era feito no altar, né? Era feito no altar. Era um altar de pedra, e sem Cristo, não havia Cristo, né? Tanto na era patriarcal e na era mosaica não havia Cristo, não havia Jesus. Então os sacrifícios eram na pedra, no altar, né? Porque nessa época não havia tabernáculo, nem havia templo, né? Não havia templo. Já na era mosaica do Monte Sinai até a cruz, Deus falava com a nação, através do sumo sacerdote, através dos profetas. Então Deus falava com a nação de Israel, com o povo israelita, com o povo judeu. Então a gente vê que é uma diferença da era patriarcal para a era mosaica. Na era patriarcal Deus falava com a família, na época mosaica Deus falava com a nação de Israel, com o povo de Israel, com os israelitas. E havia sacrifícios, que nem eu falei, o sacrifício não perdoava pecados, ele apenas encobria, né? Os pecados só foram realmente perdoados, de fato, através de Jesus, da morte de Jesus. E na era mosaica havia lei de Moisés, que é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Velha Aliança, tem várias palavras para a lei de Moisés, né? Antigo Testamento, Antiga Aliança, Velha Aliança. E havia tabernáculo e havia templo, né? Havia tabernáculo que era móvel, né? E havia o templo que já foi feito, que foi o local fixo, né? Para o povo adorar a Deus em Jerusalém. Então, e a era cristã, que é da cruz até a volta de Jesus, é universal, é para todo mundo, para todas as nações. Então a gente vê a diferença. Na era patriarcal era a família, Deus falava só com a família. Na era mosaica Deus falava apenas com a nação de Israel, com o povo judeu. E na era cristã Deus
fala com todas as pessoas, todo mundo, todas as nações, né? Então a gente vê que é mundial, é universal, né? E o sangue de Cristo, e agora não é mais sangue de animal, é o sangue de Cristo, salvação, né? Perdão, salvação, agora há salvação e agora há perdão. E foi perfeito, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus foi perfeito, porque não precisou mais repetido. Então a gente vê que era repetido de ano em ano, mas com o sacrifício de Jesus isso não foi mais repetido, não teve mais repetição, né? E a lei de Cristo, que é a nova aliança, a lei de Cristo é a nova aliança. A lei de Cristo é a nova aliança, né? O Novo Testamento, é o Novo Testamento, a nova aliança, o Novo Testamento, que simboliza ali o sangue de Jesus. E a igreja hoje somos nós, são pessoas, né? A igreja hoje são pessoas. E somente em Cristo há salvação e perdão. Então, naquelas épocas não havia salvação e nem perdão, agora tem com Jesus, né? E quando passou a valer o Novo Testamento? Foi quando Jesus nasceu? É uma pergunta, né? Foi quando Jesus morreu? Ou foi quando ele ressuscitou? Quando foi que o Novo Testamento passou a valer? Vocês sabem? Quando foi? Se foi quando ele nasceu, quando ele morreu, ou foi quando ele ressuscitou, né? Então a gente vê que o Novo Testamento passou a valer de fato a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Aí o Novo Testamento passou a valer. Porque o Testamento ele só vale quando a pessoa morre. Se a pessoa estiver em vida, não tem como os filhos receberem a herança dos pais. Os filhos só recebem a herança dos pais quando os pais morrem, né? Não é verdade? Então não tem como os filhos receberem a herança com os pais vivos, né? Então não tem. Então o Novo Testamento só passou a valer quando ele morreu, né? Quando ele morreu. E na era patriarcal, voltando na era patriarcal, Deus jurou por ele mesmo, né? Queria abençoar Abraão por ele mesmo. Então Abraão, além de ser o nosso pai na fé, foi o primeiro, Abraão foi o primeiro homem a receber bênçãos de Deus aqui na terra, né? Bênçãos terrenas, foi o primeiro. E Deus jurou por ele mesmo, como não tinha ninguém para jurar, porque não tem ninguém maior do que Deus, ele jurou por ele mesmo. Queria abençoar Abraão e a sua descendência, e que através dele seria bendita todas as nações, todo mundo. Então ele foi o primeiro homem a receber bênçãos de Deus, bênçãos terrenas, bênçãos de Deus ali, né? Bênçãos terrenas, e que através dele essas bênçãos seria multiplicado e espalhado por todo mundo, que nem hoje, né? Hoje existem muitas pessoas abençoadas, tanto as pessoas crentes como não crentes recebem a bênção de Deus normalmente, não tem essa não, a bênção que Deus prometeu a Abraão foi para todo mundo, foi bênçãos geral para todas as nações. Então as bênçãos de Deus através de Abraão é para todas as nações, todos os povos. Então a gente vê muitas pessoas que não servem a Deus, mas são abençoadas. Tem umas que nem acreditam em Deus e recebem bênçãos. Então isso daí não tem como. Então Deus, havia sacrifício, né, através de animais. Então o que acontecia? Não havia templo e nem tabernáculo, né? Na era patriarcal, né? Na era patriarcal. Assim, o estudo teológico deve procurar uma visão ampla de tudo que a Bíblia diz, e é necessário fazer uma pesquisa completa sobre cada assunto para saber toda a vontade de Deus. Então, para a gente saber toda a vontade de Deus, é preciso a gente pesquisar, né? Fazer pesquisas, enfim, pesquisar é necessário, né? É muito importante fazer pesquisa, buscar informações bíblicas. Hoje tem muitas formas, né, da gente buscar conhecimento, teologia. Hoje tem estudo, tem através de internet, tem através do Google, pesquisa, hoje tem através de livros, né? Hoje tem muitas fontes de conhecimento que ajudam a gente a crescer no conhecimento, né? O propósito e importância da teologia. O propósito, conhecer a vontade de Deus, João 8, 31 ou 32. Primeiro, conhecer a verdadeira doutrina de Jesus.
para não fazer suas próprias doutrinas, contrárias à vontade de Deus. Segundo, conhecer bem a verdade para ser liberto de todo tipo de engano e ensinamentos errados. Importância, fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Fazendo a vontade de Deus, seremos agraciados com a eternidade. É importante estudarmos tudo sobre Deus, para não sermos levados por vento de doutrinas. Mateus 6, 24, 2 Pedro 3, 10 ao 13. O homem tendo como Deus o dinheiro, materialismo. Materialismo. Romanos 1, 25. O homem tendo como Deus ele mesmo, humanismo. Atos 20, capítulo 20, versículo 28 a 31. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Cristianismo pervertido, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, Judas capítulo 1 e versículo 3 ao 4, o aparecimento de falsos mestres e divisões no primeiro século. Quer dizer que se no primeiro século havia divisões e havia falsos mestres, imagine hoje, Depois de 1000 anos na igreja primitiva do primeiro século, já havia muitos, e imagine agora, muito mais agora, hoje, Então, por isso é necessário a gente pesquisar, fazer pesquisas, estudar, buscar o conhecimento para nós não sermos enganados. Então, Adão e Eva morrem, O perigo da teologia falsa. Vamos falar de Adão e Eva que morreram. Por que eles morreram? O perigo da teologia falsa. A teologia falsa engana e depois destrói o homem, matando espiritualmente. Gênesis capítulo 3 ao 4. A morte física e espiritual do homem e a maldição da terra são os resultados da falsa teologia. Deus disse que o pecado traria a morte e o diabo disse que não. Deus avisou Adão e Eva, que se eles comessem do fruto proibido, eles iriam morrer. Eles iriam morrer. E o diabo falou que não. Então, mas Deus já tinha avisado eles que não era para eles comer. Que no dia que eles comessem, eles iriam morrer. E aí foi o que aconteceu. Eles comeram, foram expulsos, tiveram a morte espiritual, tiveram a morte física, porque eles morreram, Então, espiritual, que eles saíram de perto de Deus falava com ele todos os dias, e depois que eles foram expulsos, eles tiveram que viver a vida deles, tiveram que trabalhar, suor do rosto deles, trabalhar. Então vieram as maiores maldições que vieram sobre ele. A mulher teria dor, e até morrer no parto, um perigo. É o que acontece hoje. Então a gente vê aqui, o que mais? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimentos. Vemos aqui que a Bíblia é a fonte suficiente de teologia. Esta passagem mostra que o zelo sem conhecimento é perigoso. Corre-se o risco de morte espiritual. Zelo sem conhecimento é perigo, Zelo sem conhecimento. Então, a pessoa sem conhecimento, ela corre um grande perigo, É um risco de morte espiritual. Fonte de teologia. Primeiro, pela própria natureza. Romanos capítulo 1, versículo 28. Versículo 20, quer dizer. Atos 14, 17. E Salmo 19, 1. Segundo, através do homem. Gálatas 5, 22 ao 23. De maneira sobrenatural. Daniel 5, 5 ao versículo 6. Quarto, através dos homens, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. E quinto, através do conhecimento milagrosos, de acontecimentos milagrosos, Quinto, através de conhecimentos milagrosos, acontecimentos milagrosos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, e Atos capítulo 3, e versículo 1 ao 10. E sexto, através do seu Filho Jesus, João 14, 6 ao 9, Aqui a gente viu várias fontes, Então aqui a gente viu várias fontes da teologia,
Existem várias teologias com vários assuntos bíblicos, teologia sobre vários assuntos bíblicos, né? A suficiência da Bíblia. Até que ponto podemos confiar na Bíblia como fonte suficiente e adequada da teologia? Até que ponto vale a revelação das Escrituras no sentido de revelar ao homem a vontade de Deus, né? Então é a fonte confiável. Toda a teologia é baseada na Bíblia. Então toda a teologia é baseada na Bíblia, né? Deus mandou que Moisés escrevesse a sua lei, Êxodo 24:4, Êxodo 34, versículo 27, número 33, 2, Deuteronômio 31, 24 ao 26. Então é muito importante você anotar esses versículos, né? O testamento só valeu, né, quando Jesus morreu e não quando ressuscitou. Você pode perguntar isso a um advogado, a um juiz. Enfim, o filho só recebe a herança quando o pai morre, né? Então, o Novo Testamento só passou a valer quando Jesus morreu, e não quando ele ressuscitou e nem quando ele nasceu. Tem gente que diz que a Virgem, quando Jesus ressuscitou, nada disso. O testamento passou a valer quando ele morreu na cruz. O testamento só vale quando a pessoa morre. Então por isso ele tinha que morrer, porque se ele não morresse não tinha como a gente se salvar, a gente ser salvo. Nem salvação e nem perdão, não tinha como. Então por isso foi necessário ele morrer, né? Deus mandou que o livro da lei fosse lido e obedecido por toda a nação israelita. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 3 e 31 ao 9 ao 3. Então a gente vê aqui que era determinar. A lei era uma nação, era a nação de Israel. Então era só para uma nação, que era Israel, né? Então a gente vê que a lei foi só para os israelitas. As palavras dos profetas e homens inspirados posteriormente a Moisés também foram incluídas no livro da lei de Deus. Josué 24, 26, 1 Samuel 10, 25 e 1 Crônica 29, 29. A nação de Israel foi abençoada quando obedeceu às Escrituras e amaldiçoada quando desobedeceu às Escrituras. Josué 23, 6 ao 15, 2 Reis capítulo 22, versículo 13, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, Deuteronômio 11, versículo 26 ao 28. Então o povo de Deus só era abençoado quando obedecia às Escrituras. Quando ele desobedecia, eles eram amaldiçoados. Jesus veio cumprir as predições do Velho Testamento e estabeleceu o Novo Testamento. Jesus veio cumprir as predições do Velho Testamento, estabeleceu o Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, Hebreus 8, 6 ao 13, Hebreus 9, 15 ao 17, Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 2, Hebreus capítulo 9, versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16, Colossenses capítulo 2 ao 14. São muito importante você ler os capítulos e versículos, né, que eu estou citando aqui, para você não ficar só nas minhas palavras. É bom você acompanhar aí através de uma Bíblia e acompanhar os capítulos e versículos que eu estou falando, para depois você não dizer, ele está inventando, né? Ele está inventando, para você não falar que eu estou inventando. Então as Escrituras foram escritas com suficiente clareza para sermos compreendidas por todos. As Escrituras do Novo Testamento foram escritas para a igreja. Romanos capítulo 1 e versículo 7, 1 Coríntios 1, 3, Efésios 4, 16. As Escrituras foram escritas com suficiente clareza para serem compreendidas por todos. As Escrituras do Novo Testamento foram escritas para a igreja. As Escrituras do Novo Testamento foram escritas para todos, que de forma geral, para todo mundo, todas as nações, é no plural, né? É no plural. Maridos e esposas, 1 Coríntios 7, 2 ao 5, mestres, Efésios 6, 9, esposa, 1 Pedro 3, 1 ao 6, filhos, Efésios 3, 1
1 ao 3, cegos, Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 25, jovens, 1 João capítulo 2, versículo 14, e fraco na fé. Né? E fraco na fé, 1 Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 2, né? 1 Coríntios, quer dizer, capítulo 3, versículo 1 ao 2. As Escrituras são luz e não escuridão, Salmo 119, versículo 105, e 2 Pedro 1 ao 19, né? Ao 19. As Escrituras tornam os homens sábios e perfeitos, 1 Timóteo capítulo 3 ao 16. Né? Então hoje a gente vê muitas mulheres usadas por Deus. Né? No passado era apenas um sonho, né? Distante. Paulo falou que elas ficassem caladas, né? Na igreja. Né? Então, quer dizer, sem voz, sem atividade, sem defesa alguma, tudo aceita e sem reclamar. Então é assim que viviam as mulheres. Né? Elas não tinham voz ativa, né? As mulheres não tinham voz ativa. Já no Novo Testamento, tanto os maridos como as esposas, como os servos, como os filhos, como os jovens, como os fracos na fé, todos tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos, todos tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos. E hoje as mulheres mostram os seus talentos nas igrejas, através dos homens. A gente vê mulheres dirigindo a igreja, a gente vê mulheres usadas de dons, visões, revelações, curas, e etc, e etc. Então hoje a gente vê as mulheres no campo de batalha também, que antigamente era só os homens, né? Que subia no altar, que pregava, a gente vê as mulheres até sendo mais usadas do que os próprios homens. Então a Bíblia não pode ser alterada. Vejamos o que Deus falou no início da Bíblia, né? No início, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Nada acrescenteis às palavras que eu lhe ordeno, e dela nada retires, mas obedeças aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhe ordeno. Né? Vejam o que diz no meio da Bíblia, né? Que diz, o início da Bíblia era patriarcal, era dos patriarcas, a época de Abraão, de Isaac, de Jacó, a época de Jó. Jó também era da época patriarcal, que não havia lei, né? Não havia lei, só havia o sacrifício que era feito no altar, que era numa pedra, né? Que era no altar, e não havia lei, nessa época não havia lei. E como que eles eram justificados como santos, como justos? Através do sacrifício. Eles faziam o sacrifício e ali, através daquele sacrifício do animal, eles eram considerados por Deus uma pessoa pura, reta, temente, santo e obediente a Deus, e enfim, né? Através do sacrifício, né? Através do sacrifício eles adquiriam perdão, então era assim. E no meio é a era mosaica, está falando da era mosaica aqui. Vejamos aqui o que diz no meio da Bíblia, é a era mosaica, é a lei de Moisés. Provérbio capítulo 13, capítulo 30, versículo 5 ao 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia, nada acrescente às palavras dele, do contrário ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso, né? Mostrará que você é mentiroso. Então, se você acrescentar a palavra de Deus, você se torna mentiroso. E ele vai repreender e vai mostrar para você que você é um mentiroso. Vejamos agora o que diz no final da Bíblia. O final da Bíblia é a era cristã, é a era o Novo Testamento, né? De Jesus que vai vir ao fim. Apocalipse capítulo 20 ao 18 ao 19. Declaro a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa. E são descritas neste livro, É grave ou não é? É grave ou não é a pergunta que eu estou fazendo? É grave ou não é? É gravíssimo, né? É gravíssimo. Primeiro, a praga, né? Está no plural, são pragas. Segundo, a árvore da vida vai perder a árvore da vida, ou seja, vai morrer, não vai adquirir salvação. Terceiro, cidade santa, ou seja, não vai para o céu. Então não vale a pena pregar. Então vale a pena pregar a verdade, doa quem doer.
Então vale a pena pregar a verdade, doa que doer, né? Se você não pregar, você não vai tomar da árvore da vida, você vai receber pragas e não vai entrar na cidade santa. É simples assim, né? Então, conclusão, lê lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17. Ensino, repreensão, é inspirada e é útil. Correção, instrução e correção. Então essa é a finalidade da palavra de Deus, né? É repreensão, ensino, é inspirada e útil, é correção e instrução, né? As escrituras contêm o registro de tudo que Jesus e seus apóstolos ensinaram quanto à vontade de Deus para nós. O que a Bíblia inspirada e útil é inspirada e útil. E a Bíblia é inspirada pela vontade de Deus para o ensino, a repreensão, correção e a instrução da justiça, para que para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é a fonte de teologia que nos dá todo o entendimento necessário para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o propósito é esse, é para nós ser apto, preparado, perfeito e habilitado para fazermos a vontade de Deus, né? Através da sua palavra. Uma vez que a própria Bíblia condena que qualquer pessoa que modifique os seus ensinamentos, podemos concluir que a Bíblia é a única fonte de teologia que pode revelar todas as vontades de Deus para nossas vidas, né? Então, a Bíblia condena qualquer pessoa que modifique os seus ensinamentos, né? Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e seu estudo. Deus muda? É uma pergunta, né? Então, eu falei aqui que Deus não muda, né? Então, a gente viu aqui, através da palavra de Deus, que Deus não muda, né? Mas que tem umas eras aí, né? Porque as eras. Então, a gente vê que a Bíblia não muda, né? Amém? Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.